Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de administrar uma palavra que o Senhor tocar em meu coração. Encontra-se em Ezequiel capítulo 1, capítulo 37, versículo 1, que diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amém? Queridos, o profeta Ezequiel foi um profeta que contemplou a glória do Senhor. Em todas as minhas ministrações, quando eu falo sobre Ezequiel, eu gosto de fazer uma breve comparação sobre os profetas em referência ao profeta Ezequiel. Queridos, nós sabemos que ninguém tem o chamado igual a de seu ninguém. E todos os profetas usados por Deus, desde Sofonias, Naum, Abacuque, que são considerados profetas menores, até os que são considerados profetas maiores, eu quero dizer que perante Deus, todos eles tiveram seu ministério com uma mensagem de suma importância. Eles não são considerados maiores ou menores pelos tamanhos dos livros, mas sim, irmãos, pelo conteúdo da mensagem que esses profetas traziam. A importância daquilo que eles abriam a boca para falar. Ezequiel, queridos, ele era um profeta que ele foi usado diferente de qualquer homem da história da palavra de Deus. A Bíblia, irmão, nos menciona sobre homens do Antigo Testamento que tiveram experiências com Deus, que tiveram visões. Hoje existem alguns tolos que dizem que não existem profetas nos nossos dias, mas enganam-se eles quando dizem assim: mas Jesus falou que a lei e os profetas foi até João Batista. Depois de João Batista, não tem mais profeta. Eles enganam-se ao entender esta palavra, porque o que Jesus disse, ele não estava falando sobre letra. Jesus estava falando, igreja, sobre a profecia que falava da sua vinda. Ele estava falando sobre a profecia da vinda do Messias. Por isso que ele disse: a lei e os profetas foram até João Batista, porque depois de João Batista, irmãos, a palavra do Senhor se cumpriu. O Messias era ele, e ele estava ali, pronto, e acabou. A Bíblia fala, igreja, que depois de Jesus teve um profeta chamado Ágabo. E não só Ágabo, mas teve outros profetas. Também gostaria de enfatizar que o dom da visão, ele era um dom já presente antes da descida do Espírito Santo. Os profetas da antiguidade tinham visões. A Bíblia fala que Isaías viu o trono de Deus. A Bíblia fala de várias e várias visões que teve o profeta Jeremias. A Bíblia menciona de visões que teve até o profeta Moisés. A Bíblia menciona, igreja, cada homem, cada mulher de Deus, pessoas que tinham intimidade, eram ligados com Deus, tinham uma visão espiritual. E nos nossos dias também não é diferente. Depois que Jesus veio, os homens que andaram com Cristo também tiveram visões. A Bíblia diz que Pedro teve aquela visão dos animais impuros sobre um lençol que descia do céu. E depois, chegando aonde eu queria chegar, a Bíblia também fala de Paulo, que teve a visão do varão em Trúades e outras visões que o apóstolo teve. Mas aonde eu quero realmente chegar é sobre João. A Bíblia diz que o apóstolo João, igreja, ele foi um dos homens que mais teve visão na história bíblica. A palavra do Senhor diz à igreja que Deus revelara o livro de Apocalipse a João. Então João, ele não era também só um apóstolo, ele também era um profeta. Ele teve visões dadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Deus deu revelações profundíssimas a João através do Espírito Santo, dando visões de coisas que viriam no futuro. João teve uma visão sobre o final dos tempos. É por isso que lá em Israel, a Bíblia deles, eles usam o livro de Ezequiel como um livro de Apocalipse. Porque é um dos profetas que mais teve visões.
Ezequiel podia ter sido chamado, irmão, profeta de visões. Zacarias também teve muitas visões. É que o profeta Ezequiel, ele teve um livro maior do que o de Zacarias, porque ele teve muito mais coisas para falar. O profeta Ezequiel foi usado num tempo a qual Israel havia sido mandado para o cativeiro. Era um tempo de humilhação, era um tempo de vergonha, era um tempo difícil, e Deus havia levantado o profeta Ezequiel para falar com o povo de Israel as palavras que o Senhor tinha a dizer a eles. Alguns dizem que Ezequiel e Jeremias, eles eram tudo contemporâneos. Eu não sei, porque eu não estava lá para saber, mas eu acredito numa coisa, que o mesmo Deus que usou Jeremias, usou a Isaías, usou a Ezequiel, usou a Daniel e ainda depois usou ao apóstolo João. Queridos, Deus revelou o Apocalipse para João. Deus mostrou coisas poderosas para João, mas em nenhum momento a Bíblia menciona que João viu querubins como Ezequiel viu. Ezequiel teve visões profundíssimas. Ezequiel foi um homem, irmãos, que Deus pegou e chacoalhou o alicerce da terra, balançou o alicerce do ser humano. Se você pegar os livros dos profetas, você vai ver que um se encaixa no outro. É uma coisa assim, um não viu, o outro viu. Aquilo que Deus não revelou para um, Deus revelou para outro. E nenhum deles se contradiziam, todos eles tinham o mesmo segmento. E sabe qual era, igreja? Dai glória ao nome do Senhor, falar do juízo de Deus, falar o que o Senhor havia encarregado deles falar, não como essa geração de hipócrita que nós vivemos, que o intuito deles é levar o seu próprio nome, é abrir igreja e colocar ainda a foto deles lá na porta, na placa, para todo mundo saber que a igreja é dele, não é de Deus. Porque eles levam o nome de homens, eles não levam o nome do Senhor. Eles levam os seus próprios nomes. Eles não levam o nome de Deus. Por isso não são atalaias, não são profetas. Profeta é aquele que é enviado por alguém para avisar para alguém sobre algo. Isso é um atalaia. Mas infelizmente a nossa geração é diferente. Mas, voltando ao texto bíblico, ao episódio da palavra de Deus, a Bíblia diz, igreja, que Ezequiel foi levado ao meio de um vale de ossos secos. Ezequiel não foi lá porque ele quis, ele não achou que o dia era bonito, belo, para ir lá passear no meio de um cemitério de osso. Não, igreja, só Deus sabe. Eu acho que Ezequiel talvez estava na sua casa, quando a mão de Deus foi lá, arrebatou ele, levou lá para o vale de ossos secos. Ezequiel foi colocado no meio de um vale de ossos secos. Às vezes você pode dizer, irmã, será que Deus põe crente no estreito? Será que Deus dá cálice amargo para o crente beber? Será que Deus às vezes nos coloca no estreito? Não, querido, nós vamos ver direitinho na Bíblia. Para você que fala, eu só aceito se tiver 1 ou 2 ou mais ou 10 ou 100 versículos que confirme, nós vamos dar um passeio pela palavra de Deus para você aprender que Deus coloca o crente no estreito. Ezequiel foi levado a um vale, não era um vale qualquer, você precisa entender uma coisa. Ezequiel não estava num simples vale. Ele estava num vale de ossos secos. Não bastava ser vale. Tinha que ter defunto lá, gente morta também. Olha onde Deus botou Ezequiel. Talvez você é um Ezequiel de Deus. Deus está te pondo em um lugar onde só tem gente morta. Gente que está tudo morta espiritualmente. Está lá você. No meio do vale de ossos secos que Deus te colocou. Mas Deus não colocou você para morrer aí também não, irmão. Misericórdia. Deus não levou Ezequiel e falou, Ezequiel, deite aí e se misture com os ossos. Não. Deus não fez nada disso, igreja. Deus levou Ezequiel num vale de ossos secos. Foi para Ezequiel fazer a diferença, profetizar, mandar que aqueles ossos criassem vida, para mostrar para todo mundo, para nós, que só Ele é Deus e é capaz de tudo. Deus não mandou Ezequiel ir lá e deitar e morrer, não. Porque tem uns crentes que Deus manda para alguns lugares e eles acham que eles têm que ficar igual aos lugares que Deus pôs.
É uns crentes assim, se Deus leva ele para Batista, não tenho nada contra vocês, Batista, cada um segue, faz o que quer, porque eu vou prestar conta de mim, vocês de vocês, assim por diante. Aí ele vai, irmão, ele se veste, ele se pinta, ele lambuza a cara, fica igual os irmãos da Batista. Se Deus leva ele para Deus e amor, pronto, aí ele já começa a xingar os irmãos da Batista, dizer que os batistas não prestam, que os batistas vão tudo pro inferno, e acabou. Aí ele fica lá o crente da Deus e amor, que não corta cabelo, não pinta cabelo, não vai para lá, não assiste televisão, faz nada, tudo bem. Aí ele fica igual. Aí se Deus leva ele numa Assembleia de Deus, aí ele faz tudo que a Assembleia permite. Ele é um crente que ele não tem postura. Ele é aquilo que os outros, ele não tem caráter espiritual. Ele não tem personalidade espiritual formada. E isso, irmão, você só aprende aonde? Na intimidade com Deus, na vida de oração. Eu quero dizer a algumas pessoas que estão me ouvindo nessa tarde, eu não estou aqui para criticar seu ministério, a igreja onde você está. Não me interessa se vocês cortam cabelo, pinta cabelo, vai de short, de calcinha para a igreja, não me importa como vocês vão assistir o culto. Eu estou aqui para pregar a você e te dizer o seguinte: você tem que ser aquilo que Deus chamou você para ser. Não interessa o que os outros são, não interessa onde eles vão, eles podem ir na macumba, na igreja católica, isso é um problema deles. Você fica na posição, a quermesse está chegando aí, eu quero ver se vai ter crente lá na quermesse, viu? Então, nós temos que ter uma posição diante de Deus, porque muitos falam, a quermesse não é pecado. Não é não, irmão, é só a festa que João Batista foi morto e a cabeça dele foi cortada. Não tem nada de errado, pode ir, deixa o teu filho dançar quadrilha, adorando ao diabo, dando honra a Satanás, não tem nada de errado. Quem disse que tem alguma coisa de errado uma criança dançar quadrilha? Aí amanhã você vê a cara dele exposta lá na televisão por formação de quadrilha, e quando ele era criança ele dançava quadrilha. Alguém pode me explicar o que é isso? Mas é filho de crente, virou ladrão, desviou. Existem maldições, irmãos, que são adquiridas com as nossas ações. Existem maldições, igreja, que nós adquirimos com o caminhar da vida. O meu Jesus disse lá no livro de Apocalipse que ele odeia os nicolaítas e pessoas que praticam as obras nicolaítas. Nicolaítas são nada mais, nada menos do que pessoas que gostam, que curtem uma festa pagã. E Jesus disse que odeia. Então, se Jesus disse que odeia, isso não é coisa boa. Eu digo a você que diz que quermesse não tem nada a ver, tem sim. Quermesse, é por isso que dia 24 de junho disse a Igreja Católica que é a festa de São João, mas não é João Apóstolo, é João Batista. Eles só comemoram, irmãos, o dia de algum santo, segundo eles, é o dia que o cara morreu, não é o dia que o cara nasceu. E você sabe como morreu João Batista, com Herodias, aquela filha do capeta, pedindo a cabeça do profeta numa bandeja, porque ele pregava contra o pecado do adultério dela, não gostava dele, só porque ele falava a verdade, mandou cortar a cabeça dele. A filha dela dançou, usada por um demônio de sensualidade, seduziu Herodes, ao qual a menina não sabia bem o que pedir. A mãe induziu ela, falou, pede a cabeça de João, e a menina fez. E eu quero dizer a você, igreja, para você largar a mão de ser crente tontinho, que você fica indo nas ondas do diabo. Aprenda a se informar, vai crescer espiritualmente. Ah, a professora mandou bilhete e meu filho tem que participar de festa junina. Você mande um bilhete para ela, você fala, minha cara, meu filho não tá na escola para dançar, mandei meu filho aí para aprender, para virar gente. No dia que ele quiser dançar, ele vai pro bar, vai pro boteco, ele vai fazer o que quer da vida. Agora não, eu quero que ele estude. E a senhora deixa que da educação do meu filho cuido eu, certo? Então, igreja, voltando ao termo que eu estou te falando, se você é um crente que teme a Deus, agora você está aprendendo um pouquinho do que é quermesse, do que é festa junina, que é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma palhaçada. Então você pare com esse negócio de ficar frequentando isso. Né? Aqui onde eu moro, na região do ABC em São Paulo,
tem uma determinada cidade que tem as festas das massas, né? A festa italiana. É engraçado que eu vejo um monte de crente lá e ainda diz que não tem nada a ver. Cada barraca daquela, meu querido, é representado por um santo da Igreja Católica. A Itália nós sabemos que é o berço, né, do catolicismo, Roma. E quando eles fazem essa festa das massas aqui, cada barraca é representado por um santo, né? Não importa se ele não é santo aqui, ele é santo lá. E você tá lá comendo, feito um porco, né? Vigia, irmão. Abre teu olho. Quer fazer festa? Faça na tua casa. Toma cuidado onde pisa teus pés, a tua vida é santa. Depois não sabe porque tá cheio de doença. Aí aparece na igreja, porque eu tô com problema no pâncreas, eu tô com diabetes, eu tô com dor no útero, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Porque fica comendo um monte de besteira consagrada a ídolos, a qual a Bíblia condena. É só você lá 1 Coríntios capítulo 10, não vos assentei na mesa dos demônios e na de Deus. Ou você se senta na mesa de Jesus ou na mesa do diabo, rapaz. Decide o que você quer. A Bíblia diz que nós não podemos nos assentar na mesa de ídolos. Isso é bíblico. E agora vamos voltar aqui para João e Ezequiel. E a palavra do Senhor diz, agora a gente já fechou parênteses, vamos voltar para a mensagem. E a palavra do Senhor Deus diz, eu acredito que você já pegou a sua parte, que João, ele teve aquela visão maravilhosa do Apocalipse, do arrebatamento da igreja. Ezequiel, por outro lado, igreja, ele já teve a visão do arrebatamento, da salvação vinda para o povo de Israel. Ezequiel foi o profeta que Deus revelou Gog e Magog. Sabe por que Deus não mostrou o arrebatamento da igreja para o profeta Ezequiel? Em termos claros e nítidos, igreja. Porque o que eu vou pregar aqui é para você entender uma coisa. A Bíblia fala assim que os mortos ressuscitarão primeiro. No dia que Jesus Cristo voltar, vai se cumprir a profecia de Ezequiel capítulo 37. Porque a Bíblia diz que quem está morto vai reviver. Igreja, a palavra do Senhor diz que havia um exército de vale de ossos sequíssimos. E quando Deus usou o profeta Ezequiel profetizar, ele profetizou neve, ele profetizou carne, ele profetizou espírito. E o que ele fala por final? E eu vi um grande exército de pé e vivo. Exército, irmão, você não levanta para pôr de enfeite na tua estante dentro de casa. O exército, irmão, ele não é igual a polícia militar que você liga e ele simplesmente aparece para prender bandido. Não, o exército, ele é a guarda nacional. O exército serve para guardar uma nação. Ele representa uma nação. E assim também, igreja, é o exército de Deus. Nós, os crentes em Jesus, nós somos o exército de Deus. E a Bíblia diz que no dia que Jesus Cristo voltar, os mortos ressuscitarão com ele. E a Bíblia diz que nós vamos nos encontrar com o Senhor aonde? Lá na Nova Sião, em Jerusalém, não. A Bíblia diz que nós vamos nos encontrar com eles nos ares. Se você começar a meditar no livro de Apocalipse, no capítulo 16, a Bíblia fala de uma terrível guerra. No capítulo 19, ela fala mais claramente sobre essa guerra. E no capítulo 16, ela dá detalhes dessa guerra. Ezequiel 38 e 39, ela é descrita de uma maneira minuciosa. Deus pronunciando juízos contra os inimigos do povo de Deus. E a palavra do Senhor retrata a seguinte questão. Lá em Ezequiel, Deus levanta um exército. Nos dias de Ezequiel você vê alguma guerra? Não, você não vê guerra. E para onde foi o exército que Ezequiel viu? Ali, irmão, era uma visão profética. Deus não havia levado Ezequiel fisicamente, sim, espiritualmente àquele vale. Quando Ezequiel profetizou e viu aqueles mortos se levantar, ele estava vendo provavelmente eu e você, porque se Cristo demorar um pouquinho mais, a gente vai morrer. Aí quando ele voltar, ele vai nos ressuscitar. Ele estava vendo nós ressuscitando para ir encontrar com o Senhor nos ares. Ele estava vendo sendo ressuscitados aqueles que morreram em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para se encontrar com o Senhor nos ares. Foi por isso que Ezequiel disse, eu vi um grande e extremo exército.
E se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 19, o nosso amado apóstolo João deu continuidade a esta visão. Porque Ezequiel profetizou carne, Ezequiel profetizou nervo e Ezequiel profetizou o Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito veio dos 4 ventos, soprou sobre eles, trouxe vida. Aquele era o Espírito de Deus, aquele era o Espírito Santo. Ele deu uma vida, ele deu um novo corpo para aqueles homens. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse capítulo 19, a Bíblia retrata aquela guerra gloriosa que vai ter no dia que Jesus voltar, para colocar esses ímpios no lugar deles. A Bíblia diz assim que: e eis que eu vi o céu aberto, e veio um homem com o seu cavalo branco. Ele estava com uma veste branca na sua coxa. Estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E atrás dele estava quem? Todo o exército do céu, vestido de linho fino e branco. A palavra do Senhor retrata a vinda de Cristo. E quando Jesus apareceu nas nuvens, João diz na palavra de Deus que ele veio foi para guerrear. Ele veio, irmão, tomar aquilo que lhe era por direito. Jesus, quando morreu na cruz, a Bíblia diz que ele nos comprou por seu sangue. Ele nos lavou por seu sangue. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, no capítulo 20, que o diabo será acorrentado por 1000 anos e Jesus vai reinar durante 1000 anos aqui. E quem disser contra isso está errado, porque é a Bíblia que retrata isso. A palavra do Senhor diz que o diabo vai ser acorrentado por 1000 anos e Jesus vai reinar aqui na terra durante esses 1000 anos. E ainda João diz mais: e os demais mortos não ressuscitaram. Ou seja, quem estava ressuscitado, João escreve que são aqueles que morreram por Jesus Cristo e pelo testemunho da palavra de Deus. Ezequiel começou uma visão lá em Ezequiel 37. João finalizou ela em Apocalipse 19. A palavra de Deus diz em Apocalipse 16 que João teve uma visão tremenda. Isaías capítulo 63, vem mais uma peça do nosso quebra-cabeça. A Bíblia diz assim: quem é aquele? Você deve estar me ouvindo pregar dizendo, ela deve ter feito um esboço e tanto. Não, eu não estou pregando com esboço. A única coisa que está na minha mão é meu celular para eu pregar, que é o que eu estou gravando esse áudio. O meu esboço chama-se Espírito Santo. A Bíblia diz assim, igreja, que lá em Isaías capítulo 63, que Isaías teve uma visão, e ele disse assim, que ele via quem é esse, que vem marchando de Bosra, e ele tem as suas vestes brancas, mas salpicadas, a palavra do Senhor diz, eu sou eu mesmo quem piso ao lagar da ira de Deus. Eu pisei sozinho, eu os pisei sozinho na minha ira. E a palavra do Senhor retrata isso lá em Apocalipse, no capítulo 16. O profeta João, ele narra a mesma história, e ele diz assim, que havia sangue num espaço de 16.000 estádios, que iam até o freio do cavalo. Você pode não conhecer um cavalo, mas não precisa ser muito expert para saber que o freio do cavalo fica na boca dele. Então olha o tanto de sangue que João viu num espaço de 16.000 estádios, com sangue até o freio do cavalo. Olha quanta gente morta. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 19, que quando Jesus voltar, ele vai guerrear contra quem? O anticristo, o falso profeta e a besta. A Bíblia diz que ele os vencerá com a palavra com a espada que saía da sua boca, né? E a palavra do Senhor ainda retrata um versículo que eu sempre achei interessante. Quando um anjo do Senhor se coloca no céu, um pouco antes da batalha, ele começa a convidar as aves do céu, e ele diz assim, vem cá, vem aqui porque vocês vão participar do banquete de Deus. Vocês vão comer a carne de reis, de nobres, de tribunos, de escravos, de servos. Porque todos aqueles que morreram
era para as aves do céu. E ele fala assim, que eles estavam sendo convidados para o banquete do grande Deus, para o dia da ira do Senhor. Aquelas aves do céu estavam sendo convidados a comer a carne daqueles que morreram pela espada que saía da boca de Jesus. A guerra já foi vencida, a guerra foi declarada. No dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, igreja, Jesus declarou guerra contra o diabo, Jesus declarou uma guerra contra o inferno. E você não pense que o diabo enrolou o rabo e sentou em cima e está dizendo acabe-se o mundo. Não, ele não fez isso. Ele simplesmente tem usado das suas piores artimanhas, das suas piores articuliosidades para tentar enganar e destruir a mim e a você, que é a igreja do Senhor. Portanto, quando o Senhor, ele pega você e eu e nos leva para um vale, como levou Ezequiel, não é, irmão, para que você morra. Não é para que você se chore, para que você se acabe, não. Ele te leva lá para você fazer a diferença, para você mostrar para eles, pode ser crente sim na prova, é no vale que eu sou crente. Você sabe por quê, irmão, que muita gente detesta crente de saia comprida, de cabelo grande? Sabe por que fala mal? Porque o testemunho da gente envergonha eles, porque a santidade de Deus incomoda quem vive no pecado, incomoda quem anda do jeito que o diabo gosta. É por isso que ele nos aponta. Sabe por quê que o mundo nos aponta? Porque o nosso testemunho condena o mundo. É por isso que ninguém suporta, irmão, ver você com a Bíblia debaixo do braço indo para a igreja. É por isso, irmã, que ninguém suporta esse seu cabelo comprido, olha na sua cara e diz, tem que cortar. Manda cortar a língua. É por isso que olha na sua cara e diz, eu não preciso de saia para entrar no céu, mas tu precisa de santidade para ver a glória de Deus, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Quem entrar no céu vai ter que ser santo, e a santidade que eu digo é de corpo, é de alma, é de coração. Vai ter que santificar a vida, pôr no altar de Deus para poder entrar no céu. E não me venha com essa dizer que Deus só quer o seu coração, porque o diabo então quer ter o corpo, né? Porque o coração é de Deus, mas o corpo é do diabo. Não, minha querida. Deus quer você por completo. Ele quer o seu corpo, ele quer a sua alma, ele quer o seu espírito, ele quer seu coração, ele quer a sua mente, ele quer você inteiro. Porque foi assim que ele te criou. Deus criou a humanidade em 3 partes, corpo, alma e espírito. Então, se você é aquele que diz que Deus só quer o seu coração, cuidado. Deus não quer só o seu coração, ele quer você por completo. É por inteiro. Eu não estou pregando, irmão, apontando meu dedo para você, primeiro que nem a sua cara eu estou vendo. Eu só estou pregando para que você se desperte. Que o nosso Deus não é de oba-oba. Que esse negócio de pegar o mundo e botar dentro da igreja. Ah, não! Vamos ter... Esses tempos eu conheci um povo que estava fazendo no gospel. Né? Eles fazem até carnaval gospel. Ai, porque tem que deixar os jovens dentro da igreja. Peraí, irmão, mas a minha Bíblia diz que Pedro pregou. Homem considerado burro, estúpido, né? Que não entendia de nada. Ele pregou uma vez, ganhou 3.000. Depois ganhou 5.000. E Pedro não botou carnaval dentro da igreja, não. Eu quero dizer a você, senhor líder, a você, líder espiritual que se diz pastor, cuidado, Jesus não chamou pastor para apacentar bode. Ele diz que pastor é para apacentar ovelha. A ovelha, o que você fala, ela baixa a cabeça, ela aguenta. Agora o bode, ele berra, ele pula. Irmão, é bode, não se preocupe não. Larga o bode para lá, apacente a ovelha, bode não. A minha Bíblia fala que Deus vai julgar entre ovelhas. Ninguém está falando de bode aqui. Porque se berra, pula, deixa pra... É bode, irmão. Tudo que fala, briga, questiona. Se vai fazer um evento na igreja, é um quebra-pau, é uma loucura, meu Deus. Não, irmão, não perca seu tempo com esse tipo de gente, não.
Começa a depositar a tua confiança em Deus e a gastar o seu suor, sua saliva, as suas orações com pessoas que estão querendo de verdade entrar no céu. Pessoas que chegam até você e são humildes e dizem assim: irmão, ô irmã, olha, tá acontecendo isso na minha casa, me ajude. Aí quando você abre a boca, sabe qual é a resposta que a pessoa te dá? Não é aquela que diz assim: ai, irmão, será que foi Deus mesmo? Não, isso daí é bode. A ovelha olha para sua cara e sabe o que ela te diz? Engraçado, irmã, é que eu sou incrédula mesmo. Você sabia que Deus tinha me tocado sobre isso? Mas como eu não tinha certeza, por isso que eu vim aqui consultar você. Você percebeu, pegou no ar aí a diferença entre um bode e uma ovelha? A ovelha, ela conhece o pastor. João capítulo 10 é claro: minhas ovelhas conhecem a minha voz. Geralmente quando a pessoa vai te perguntar, Deus já falou com ela. E não se sinta constrangido. Nossa, então que toma é esse? Não é, irmão. Ué, quando você era criança, mais jovem, você também não tinha dúvida? Então é normal as pessoas terem dúvida. Agora quando vem esses bodão que você fala assim: ô irmão, olha, Deus me falou isso. Ah, não! Ah, e começa. Você conhece galinha choca? É igualzinho, fica daquele jeito. Só resmungando, murmurando, reclamando. A vida é sempre uma desgraça, tá tudo ruim. E quando você fala o que Deus mandou, ainda você não presta. Eu digo a você, irmã, não perca tempo com esse tipo de gente. Vai buscar aqueles que precisam de salvação. Corra atrás de crente, irmão, que quer ir para o céu de verdade. Crente que olha para si e fala assim: Jesus, eu não presto, eu não valo nada, minha vida tá uma droga, tá tudo quebrado, tudo destruído, mas eu me coloco diante de ti, porque eu sei que se eu me calar, Deus vai falar. Deus vai agir. Então, Senhor, me direcione. Irmão, eu já vi vários tipos de crente. Tem crente, irmão, que você prega um cajado, ele fecha a cara, vai embora mais cedo do culto, nem espera você terminar. Outros fecham a cara e não abrem por nada. Não dá nem um sorriso, e quando termina o culto não te dá nem a paz do Senhor. Tô pouco me lixando, só dá paz quem tem ela. Mas tem uns, irmãos, eu conheci já um tipo de crente que eu falo: mas isso daí é um canalha mesmo, né, Jesus? O cara pronta, faz um inferno por aí, é só Deus. E quando você termina de ministrar, ele chega até você e diz assim: e olha que você pregou contra o pecado, olha que você bateu, falou tudo que Deus mandou, lavou toda a roupa suja do mês e do ano lá dentro da igreja, né? Sabe quando Deus te põe numa pregação dessa? Que 40 minutos você fala: nossa, já foi, eu pensei que era 5 minutos que eu estava pregando. Aí 40 minutos você não conseguiu nem sair do meio da mensagem ainda. Pois é. Aí você resume e consegue terminar em 1 hora a sua pregação correndo, né? Aí quando você termina de pregar, o irmão chega em você e fala assim: irmã, tudo que você pregou foi para mim. Aí você para e fala: Jesus Cristo. E a pessoa fala na sua cara: tudo aquilo era para mim. E eu preciso me consertar mesmo. Deixa Deus te usar, porque foi Deus quem falou. Sabe o que é isso, irmão? É essas pessoas que você precisa correr atrás. Essas pessoas que estão desviadas dentro da igreja. Que reconhecem o seu pecado, o seu erro. Essas aí que dão fruto. Agora os que saem murmurando: ei, filho, olha, aprenda. Ah, irmã, mas Jesus foi atrás de uma ovelha por causa de 100. Entenda, se largou 99, foi uma. Irmãos, entenda o seguinte: foi ovelha, não foi bode. Porque a minha Bíblia diz, irmão, que um dia Jesus estava pregando, João capítulo 6, que nós pregamos anteriormente aqui, que ele estava pregando e dando aquele sermão, aquela lavada no povo. Aí, quando terminou, a Bíblia diz que 72 homens abandonaram a Jesus. Foi 70, perdão. E ficaram 12. Vocês viram algum momento Jesus sair correndo? Ai, pelo amor de Deus, não vai, fica. Nada, ele terminou o sermão, olhou para a cara dos 12 e falou: e vocês? Não vão embora também, não? É que ele ficou de saco cheio aquela hora.
Por isso que escapuliu essa. Aí Pedro diz, Senhor, para onde nós iremos se só tu tem a palavra de vida eterna? Nerrasérvia, nebliaçoure, meneclévia. O mesmo Pedro em Lucas capítulo 5 que olhou para Jesus e falou, se aparte de mim, porque eu sou um homem pecador. O mesmo Pedro que em João capítulo 13 disse, tu nunca vai me lavar o pé, porque eu não sou digno disso. Era por isso que Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele. Porque falou, imagina, o Senhor vai lavar meu pé, mas não vai mesmo. O mesmo Pedro disse isso para Jesus. Senhor, mas para onde nós iremos se só tu tem a palavra de vida eterna? O mesmo Pedro que o negou foi o mesmo Pedro que, irmãos, ganhou almas e almas nas suas ministrações. Eu quero dizer a vocês que muitas das vezes olha para certos irmãos e os despreza pela sua conduta, por sua aparência. Aquele que reconhece e corre atrás, dessas são ovelhas. Essas são ovelhas que olham para a sua vida e dizem assim, Senhor, eu quero mudar. Olha na sua cara e diz assim, irmão, eu sei que eu tenho que largar esse cigarro, mas eu não consigo. Aí você dá as costas, vai embora para a igreja e nem olha mais para essa pessoa. Ah, eu sei que eu tenho que parar de beber, mas eu não paro. São essas. Porque às vezes você diz, sabe por que não toma uma postura? Porque o diabo os amarra. Porque são esses que o diabo quer. Satanás não está correndo atrás de assassino, irmãos. Satanás não está querendo drogado, correndo atrás de drogado. Sabe por quê? Porque ele já está na vida desses. Ele quer essas pessoas, irmãos, que olhando aos olhos humanos são pessoas boas. Por que você acha, irmão, que tem que ter conduta? Até para ser espírita tem que ter conduta, irmãos. O diabo não gosta de mau testemunho lá dentro, não. Que é isso? Pode não. Tem que ter conduta. Agora no meio dos crentes é farra, né? Tem que parar a palhaçada, gente. O diabo quer, irmãos, são esses que estão perdidos. Que reconhecem que estão no lamaçal e dizem, eu quero a Cristo. Eu quero uma mudança de vida. É esses que você tem que lutar e pegar o diabo pelo chifre e mandar sair. Não é esses que bebe, que fuma e diz isso não é pecado. Larga pra lá, isso é bode. Pelo amor de Deus, isso é bode, irmão. Deixa isso pra lá. Nesse que olha na tua cara, ai crentinha, você fica me julgando porque eu vou pra balada, eu vou porque nós estamos no tempo da graça. Larga esse demônio do inferno, irmã. Deixa essa luta, essa prova de Satanás. Larga essa prova maldita. Larga essa aberração de Satanás. A Bíblia diz, não lanceis pérolas aos porcos. Isso é porco. Quem chamou eles de porco foi Jesus. Fui eu não. Larga essa prova, essa luta pra lá. Que conhece a verdade, quer dar um de santo ainda. E quer te julgar porque você tem a vida no altar. Porque a sua intimidade com Deus incomoda ele, incomoda ela. Larga esses crentes tortos pra lá. Vai atrás daquele que realmente almeja por Cristo. Ainda que o diabo te diz assim, mas essa pessoa não muda. Eu não vejo nenhuma mudança nessa pessoa. Ela não faz nada para mudar. Mas não é ela que tem que fazer, é só Jesus quem faz. Aquele que olha para si, reconhece seu pecado, seu mau caminho e diz, eu preciso mudar, esse humilde é esse. Corra atrás. Agora esse que fica te julgando, te apontando, dizendo, ai crentinha, tua sainha não salva. Aí você fala assim, mas o meu Jesus cura, liberta. Vai cuidar da tua vida, fofoqueira, linguaruda, filha do inferno. Irmã, não se deixa abater por essas irmãs que estão falando porque você não tinge teu cabelo branco. Manda essa mulherada cortar a língua. Fala pra elas e cuidar da vida delas, irmã. Você fala assim, eu vou ficar cabelo alvo igual o meu do meu Cristo. João, quando viu Jesus no Apocalipse, a Bíblia diz que o cabelo dele era branco, era alvo como a lã.
Deus está me mostrando mulheres que estão sendo desprezadas, que estão sendo ridicularizadas por outras irmãs que acham que tem 18 anos, que bota piercing, faz tatuagem. Ó, mulher, se enxerga. Vá se olhar no espelho e parar com esse espírito de Jezabel dentro da casa de Deus. Fica apontando as irmãs. Deus tem me mostrado irmãs que estão sendo oprimidas por causa da tua conduta de mulher de Deus. Olha aqui, minha irmã. Não me importa se tu raspa ou não a perna, não me interessa. Irmã, se você não raspa, a minha Bíblia diz lá no livro de Romanos, no capítulo 14, que quem come, come para o Senhor, quem não come, não come para o Senhor, tudo é para a glória de Deus. A gente não tem que julgar ninguém, nem aceitar ser oprimido por esses filhos do cão que não conhecem a palavra de Deus. Se a irmã raspa ou não a perna, se ela se depila ou não, isso é problema dela. Vai cuidar da sua vida. Eu já vi pastores que ficam tocando nas servas de Deus. Irmão, vai cuidar da sua esposa. Enquanto você está lá falando, porque as irmãs não raspam a perna e rindo, fazendo piada, sendo usado pelo diabo para ficar ridicularizando os outros. Enquanto você está aí sendo usado para fazer até miquice em cima do altar, rindo das irmãs que não se depilam, a sua mulher está lá com o demônio de Jezabel, botando roupa para seduzir marido dos outros. Vai tomar conta da tua mulher, cuida da tua casa, vai cuidar da tua vida. Porque aí depois que toca nas irmãs, aí daqui a pouco aparece casado de novo com uma mais nova. E ri das irmãs mais conservadas, mais conservadora. Não me importa, irmã, se ela se depila, se não se depila, se vai ou não no ginecologista. Deixa ela, a vida é dela, quem vai pro céu é ela. O problema é dela, não é seu. Você se converte, cuida da tua vida. Para com esse negócio, raça de víboras, é isso que Jesus disse de vocês, bando de covarde, gente hipócrita, que só sabe ficar tocando na vida dos outros, falta de educação, povo sem ética. Se ela se depila, se corta, não corta, deixa as irmãs. Irmã, não mude por causa dos filhos do cão, porque servo de Deus, ele te respeita. A irmã pode estar de piercing, cabelo vermelho, ela vai te olhar e te tratar bem. E nunca ela vai tocar na tua aparência. Sabe por quê, irmão? Porque respeito também existe. E crente que tem o Espírito Santo sabe respeitar as pessoas. E a mesma coisa os irmãos, porque eu vejo muito, isso daí é espírito de religiosidade, irmã. Saia pra quê? Ô, meu filho, tô mandando você usar saia, cuide da sua vida. E eu digo a você, irmãs, fica na posição que o teu Deus te colocou. Deus te chamou por mulher de Deus, por atalaia. Fique como estás. Foi Jesus quem te chamou. Não deixa esse espírito mundano, esse demônio de Jezabel entrar na tua vida não, irmã. Fica firme, porque Deus vai te honrar. A palavra de Deus diz, porque a santidade convém à tua casa, Senhor. E quando eu digo santidade, eu digo santidade. Eu não digo capa. Eu não digo as capas que tem por aí. Não adianta botar terno chique para ir para a igreja se o coração não está em Jesus. Pode pagar 5 mil reais num terno. Se não tem uma vida de oração, não serve para nada. Seu terno não vai te salvar. E a mesma coisa de saias e blazers caros. Nós temos que ter vida com Deus e cada um vai prestar conta de si. Amém, igreja? Se você foi edificado com esse áudio, encaminhe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Tenho que parar porque não posso gravar mais que isso, porque senão não consigo enviar a pregação. A paz. A minha Bíblia diz, igreja, como eu estava dizendo no áudio anterior, que a santidade convém para aqueles que entram à casa do Senhor. Igreja, entendam o seguinte, o profeta Ezequiel estava num vale porque Deus ali o levou. Ele estava ali porque Deus o colocara ali para executar a sua vontade, o seu querer. O Senhor, ele queria, irmãos, mostrar a Ezequiel a sua glória, a sua grandeza.
E muitas das vezes, igreja, Deus, para Ele mostrar a sua grandeza, a sua glória, a sua excelência para nós, Ele vai nos levar num vale. E não num cenário bonito. Talvez você vai se deparar, irmão, com osso seco. Você vai se deparar com crentes mortos, fedendo no pecado. Meu Deus, o pecado fede, irmão. Mas não é para você ficar igual a eles. Não é para você se corromper como eles. É para você fazer a diferença. A Bíblia diz assim que Ananias, Azarias e Misael foram lá julgados, irmãos, condenados, perseguidos por uma nação. Um rei estava disposto a queimá-los vivos, pelo simples fato de que eles não se dobravam diante de uma imagem. A Bíblia diz que no início do reinado de Nabucodonosor, no início, quando Daniel, Misael, Ananias e Azarias estava no reinado de Nabucodonosor, um belo dia ele teve um sonho, e ninguém soube discernir, e diz a palavra do Senhor que Deus revelou a Daniel aquilo que havia Nabucodonosor sonhado. Quando Nabucodonosor exaltou a Israel, ele falou dos seus amigos também foram exaltados. Entenda, crente, que muitas das vezes na tua exaltação, a glória, ela vem, irmão, junto com a perseguição. A ascensão, irmão, ela é seguida por perseguidores, a inveja. Muita gente ali, irmão, se remoeu, porque olhou para eles e falou: quem que são esses aí? Chegaram agora e já estão por cima? Não queriam ver eles por cima. E estavam observando. A Bíblia diz que eles não se prostraram. Foram jogados na fornalha de fogo. A palavra do Senhor diz que o profeta Daniel tinha muitos inimigos, porque ele não se vendia. Os judeus, irmãos, estavam numa terra de cativeiro. Mas Deus havia levado eles para lá. Mas Deus estava ali sustentando o seu povo. Deus estava ali com aquele povo. Eu quero dizer uma mensagem de Deus para você que está me ouvindo nessa hora. Eu ia parar, tanto que o áudio anterior você ouviu, eu já falei para você encaminhar. Eu não ia pregar. Quando eu parei aqui de gravar, o Espírito Santo falou: continue no outro. Então eu vou pregar, nem que for até o amanhecer, nós vamos falar. A palavra do Senhor diz, igreja, que Daniel, ele era perseguido porque ele não era igual. Muitas das vezes, irmão, e o Senhor está mandando eu te dar uma mensagem, eu vou te dar. Muitas das vezes, irmão, tu vai para o cativeiro. Tu vai para um lugar de prova, tu vai ser provado, vai ser vilipendiado porque tu não se dobra pela tua aparência, por fazer o que Deus manda. Mas Deus está dizendo: você não é como eles. Talvez, irmãos, outros que estavam ali na corte da Babilônia já tinham se corrompido, já tinham se vendido aos deuses daquele lugar. Já tinha feito pacto com os demônios que tinham naquele lugar. Mas Daniel, Misael, Ananias e Azarias não tinham se vendido, não tinham se dobrado, e era por isso que eles eram perseguidos. Mas Deus não os desamparou. Eu quero dizer a você, Deus não levou eles lá, irmão, para ser igual. Deus levou eles lá para fazer a diferença. O testemunho daqueles 4 homens estava condenando a outros judeus que estavam ali se vendendo aos babilônicos, fazendo tudo que o diabo gosta, se encurvando diante da divindade deles, bebendo e comendo da oferenda dos seus ídolos. Mas aqueles 3 homens, irmãos, não se dobraram. Daniel e os seus amigos: vamos comer legumes se for o caso. Às vezes eu vejo, pô, vamos fazer jejum de Daniel. Irmão, pode procurar na Bíblia o que eu estou dizendo. O jejum de Daniel não foi de 21 dias. Aquele de legumes, pode ler lá em Daniel capítulo 1. Foram 3 anos comendo legumes. Teve o de 21 dias, igreja, teve o de 21 dias. A qual ele fez, teve sim, também teve outro jejum de 21 dias, a qual ele falou que não comeu nada apetecível.
lá em capítulo 9 de Daniel. Mas aquele jejum de legumes dele foram 3 anos, que eu falei, santo Deus, foi Deus que deu graça. Mas eles não se encurvaram, eles não se vendiam. E eu digo a você, irmã, não importa o cativeiro que Deus te mande. Igreja, Deus não vai te mandar para um cativeiro porque você está em pecado, não. Ele está te mandando e ganhar as almas que estão perdidas. Às vezes é necessário, irmão, Deus te mandar na porta do inferno. Às vezes você vai congregar no meio de tanta gente corrompida, vendida ao diabo, mas não é para você se vender também. É para você pregar a verdade. E não existe coisa mais tortuosa do que você pregar para um sem vergonha que conhece a verdade e não vive. Que é por isso que eu falo, não insista com bode, larga aquelas lutas para lá. E como que você prega para esses bode, filho do inferno? Eu vou te dar uma receitinha. Só obedeça a voz do Espírito Santo. Porque muitas das vezes a tua postura, o seu testemunho vai falar mais alto do que palavras. Ações e atitudes falam mais do que palavras. Não brigue, não debata com eles, não bata de frente com eles. Se cala e se dobra diante de Deus. Quando falarem, sua roupa entra aqui, sai aqui. A ponta do seu cabelo entrou num ouvido e saiu no outro. Porque a saia entrou no ouvido e saiu no outro. Deixa falar. Pode falar o que quiser. Você tem que ficar da forma que Deus te chamou. Não se deixe seduzir achando assim, Deus me trouxe aqui para mudar eu. Ainda o diabo põe na mente de umas irmãs isso. Deus te trouxe aqui para você mudar, para andar igual a eles. Não! Jesus não colocou Daniel, o Senhor não pôs Daniel na Babilônia para ele virar bruxo. Deus não colocou aqueles homens lá para virar, irmãos, servos do diabo. Deus colocou aqueles homens lá para virar, para fazer a diferença e mostrar que mesmo em meio a pecadores é possível servir a Deus. É possível ser fiel ao Senhor. E aqueles que Deus enviara lá com o mesmo propósito e provavelmente fracassaram, Deus vai requerer da mão deles. Pessoas que não fazem aquilo que Deus manda, Deus vai requerer da mão deles. Mas você faça a sua parte. E não toque em ninguém não, porque juiz é Deus. Quem toca é o Senhor. Você quer vitória? Fica na posição que Deus te chamou. Queridos, Deus tem dito, este é o ano de virada na vida de muitos crentes. Eu já tomei posse disso. Mas é necessário que você fique da forma que Deus te chamou. É necessário você ficar na posição que Deus chamou você. É necessário você ficar na posição. Fica na posição que Deus te colocou. Não se venda a eles, não faça a vontade deles. Ande como Deus quer. Não coma da mesa de Jezabel, não se venda. A palavra de Deus diz que no dia dos profetas Elias, igreja, os profetas comiam na mesa de Jezabel. Crente não tem que estar enfiado na casa de ímpio. Crente santo não tem que ficar na casa desses crentes mundanos que não tem compromisso com Deus. Aonde rola bebida, aonde rola festa do mundo, você fica na posição. Fica na brecha, podem te desprezar, falar o que quiser. Você tem que ficar na posição com Deus, na comunhão com o Espírito Santo. Eles bebem, eles se prostituem, eles que se dane. Eles fazem festa para falar besteira igual o mundo, cuidado. Fica na posição que Deus chamou você. Irmã, mas são outros crentes, não importa. Você apanhou tanto na sua vida. Foi lapidado por Deus. Até hoje, irmã. Irmão, preste atenção, você vai casar com aquela mulher que tu pediu a Deus. Irmã, você vai casar com aquele homem que você tem orado. Mas o Senhor às vezes permitiu uma breve separação para que você entenda. Você é ele, não mude por causa de ninguém.
Fique na posição e leve essas pessoas para o caminho da verdade. Leve essas pessoas urgentemente para Cristo. Não saia da posição que Deus te colocou. Essa é uma noite de vitória para você. Não se dobre. Não se venda. Faça a diferença. Esta é a segunda e última parte da pregação que eu comecei em Ezequiel capítulo 37. Se você não tem a primeira parte, peça para o irmão que te encaminhou esse áudio, a primeira parte, que é um áudio de 43 minutos e um quebrado. E que Deus abençoe você em nome de Jesus.